uma quase propaganda, um corte, um recorte, plotagem, colagens, palavras fragmentadas, jogadas, cores chapadas, murmúrios e berros da comunicação visual. A sobra que se torna obra. No momento em que vivemos, onde a alta tecnologia está constantemente presente, ainda há a possibilidade do artesanal juntar-se ao industrial, compondo novas ideias e apresentando outros caminhos, mantendo esse diálogo entre a arte e a comunicação de massas. O trabalho de André Costa nos mostra alternativas viáveis para o uso ecológico de materiais que seriam transformados em lixo, colocando a criatividade a serviço do bem-estar da sociedade, metamorfoseando o que antes era descartável e passageiro em obra de arte. Eu vejo a arte assim como uma instituição, sabe? Ela é corporativa, ela tem essa necessidade, sabe, de estar em outras discussões. Eu não quero ser intelectual da arte, sabe? Eu não quero ser crítico. Acho que isso, o meu papel é de criar. Com seu trabalho, André Costa esculpe o excesso de imagens do cotidiano, feito a partir de resíduos da comunicação visual. Aquilo que antes nos agredia pela sua incisão direta, agressiva e poluidora, se transforma em arte. Nas obras desse artista, a polissignia banal é desconstruída e se redimensiona, adquirindo novas formas, novos significados. O que antes era marca, propaganda pura e simples, com o discurso da imposição do consumo, agora abriga a liberdade do sensível no conforto da beleza. O primeiro raciocínio que a gente tem quanto a usar os resíduos é ambiental. Então a gente percebe que a indústria produz muito resíduo, seja ele resíduo plástico ou resíduo de madeiras, e esse resíduo não tem um tratamento adequado ainda como resíduo industrial, como reciclagem. Então esse é o primeiro motivo. Depois que a gente tem o contato com o universo artístico, a gente percebe que existe uma possibilidade maior do que a reciclagem simplesmente da matéria-prima, mas existe também a possibilidade de transformação desse material como material nobre, não mais como um resíduo indesejado. E não existe nenhum processo de separação ainda de tratamento de lixo que considere isso. É diferente de você falar assim, mas é uma embalagem plástica. Embalagem plástica já existe um caminho de reciclagem. O vinil adesivo, não, ele vai acabar sendo incorporado com orgânico, e daí ele vai levar 500 anos para se degradar. Depois que esse universo começa a ser explorado do artista, surgem outras possibilidades, como é o caso que a gente já vê sendo explorada, que é a opção do uso desse resíduo em arte e educação. Então é possibilitar pessoas que muitas vezes não têm acesso a materiais nobres de atividades de artes plásticas, a experimentar uma experiência artística, uma experiência nova com um material que antes seria um problema ambiental. Esses pensamentos enquanto posição crítica, eu tenho em relação à minha obra. Eu acho que tem esse distanciamento até mesmo
do que eu vejo e do que eu faço, eu não fico preocupado com isso. Eu estou produzindo, estou fazendo. André vem utilizando a tecnologia de computação gráfica para também produzir trabalhos site-specific. Sua arte começa a estabelecer um diálogo com a arquitetura, sendo projetada inicialmente em computação gráfica, para lugares onde há circulação de pessoas. E deste modo, o processo de criação de André lida com as contingências e particularidades de cada espaço onde sua obra será instalada. Este processo exige uma reflexão mais aprofundada sobre a relação da obra de arte com o lugar, existindo também todo um dimensionamento espacial que tem que ser pensado e projetado de acordo com as características físicas da construção que abrigará a obra de arte. Esse tipo de pensamento artístico não é novo. Preencher o espaço de conveniência com imagens é uma atividade presente no cotidiano humano desde o período das cavernas. Existe, ao longo da história da arte, toda uma tradição de produção artística concebida para ser inserida em espaços arquitetônicos. A arte vai se misturando com as construções, produzindo memória e história, constituindo assim uma narrativa da presença humana diante da natureza. Eu acho interessante, só abrir um parênteses aí, nessa questão da arte aplicada, né? Porque quando a gente vê essa coisa da arte institucionalizada, sabe, dela tá dentro de um museu, dentro de uma galeria, tem todo um glamour, tem todo um processo, sabe, envolve uma série de coisas. Só que a arte também ela está presente no dia a dia da vida das pessoas, né? E eu vejo esses trabalhos assim que eu venho desenvolvendo para esses ambientes específicos como uma extensão do meu próprio processo de criação. Acho que na verdade é isso, assim. Eu falo tudo isso, mas ao mesmo tempo eu queria que fosse tudo tão simples, assim, sabe, de que não tivesse essas interrogações todas, né? Eu acho que o que satisfaz a gente que é empresário da área gráfica é essa pequena interface que a gente tem com a arte. A arte assim como uma instituição. Acho que na verdade é isso, assim. Eu falo tudo isso, mas ao mesmo tempo eu queria que fosse tudo tão simples, assim, sabe, de que não tivesse essas interrogações todas, né? Eu não fico preocupado com isso. Eu estou produzindo, estou fazendo.